Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês sabem, eu posso demorar até um pouquinho, se bem que ele nem foi lançado aqui no Brasil ainda, mas eu sempre trago para vocês os novos lançamentos de smartphones aqui. E eu sei que a galera adora os testes de câmera. Se você está chegando agora aqui nesse canal, aproveita, clica aí no botãozinho aí embaixo, porque aqui eu mostro sempre para você a qualidade das melhores câmeras de smartphones lançadas todo ano. Aliás, todo mês praticamente a gente tem smartphone novo aqui. Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai ter aqui a nova cor de iPhone, que é o roxo profundo, o iPhone 14 Pro. Esse é o modelinho de 128, para mim eu sempre pego porque eu nunca utilizo mais que isso. Esse é o roxinho. Enfim, ó, a caixinha, essa caixinha aqui, ó, ela tem um relevo aqui, galera, ó. Ela tem um pequeno relevo aqui, ó. Não dá para vocês verem assim somente, mas ela tem um relevinho aqui, ó, onde mostra a área do smartphone, e o smartphone é realmente o tamanho disso aqui, tá? Aqui o Dynamic Island, vocês já vão ver que eu vou abrir a caixa. Enfim, ó, essa é a caixinha do novo, já tá aberto porque eu já abri inclusive. Então tá aqui, ó, olha só, hoje sem surpresas, essa é a cor nova, roxo, chamado roxo profundo pela Apple. Deixa eu tacar para cá, ó. Vou deixar ele aqui, já tá configuradinho. O que vem dentro da caixa basicamente é o cabo, que está aqui intacto, e o que vem as outras coisinhas aqui dentro, tá? Como adesivinho da Apple, se você quer colar um adesivinho, é o que vem na caixa. Isso aqui e mais o cabinho para você carregar. Continua um cabo USB-C, USB tipo C numa ponta e Lightning na outra ponta. É isso que vem dentro da caixa e depois é isso aqui, ó. Esse é o iPhone 14 Pro, modelo Pro de 6.1 polegadas. Lembrando para vocês que não existe nenhuma outra diferença entre os modelos Pro. O 14 Pro e o 14 Pro Max têm exatamente as mesmas câmeras, exatamente tudo. O que muda é óbvio o tamanho. O Pro tem 6.1 polegadas, mesmo tamanho do 14, tá? E o Pro Max tem 6.7 polegadas, mesmo tamanho do iPhone 14 Plus. De resto, eles compartilham exatamente as mesmas câmeras, mesmo tipo de tela, mesma quantidade de RAM, mesmo chip, é igual. A escolha é para que você quer o maior, ou quer o menor, ou quer um pouco mais de bateria, tem que ir para o 14 Pro Max. Olha só o novo iPhone 14 Pro, pessoal. Olha só os módulos de câmera. Esse aqui é o novo módulo de câmera que está um pouquinho ainda mais saltado. O flash novo, a gente tem um flash aqui que alcança mais e tem mais qualidade. São 9 LEDs aqui nesse flash. As câmeras aqui, a câmera ultra grande angular, câmera de zoom 3x e a câmera principal de f1.78, tá? Junto com o sensor LiDAR e um microfone aqui para captação de imagem. Essas câmeras aqui tiveram um aumento de sensor na principal, um aumento de abertura na frontal, então a gente ficou com uma câmera dos modelos Pro agora, 14 Pro e 14 Pro Max, que são idênticos, tudo que eu falar do Pro é exatamente igual no Pro Max. A gente tem agora uma câmera frontal de f1.9 que continua de 12 megapixels, mas ela está alojada aqui, pessoal, ó. Lembra do Dynamic Island? Quem viu aí o lançamento? Se você não viu o lançamento, essa aqui é uma das estrelas que muita gente está querendo isso aqui, ó. A galera do Android já está copiando o Dynamic Island, que é essa ilha dinâmica chamada assim na tradução, que ela vai interagir com notificações e algumas coisas quando você estiver utilizando algum tipo de app, tá? E a câmera de 12 megapixels f1.9, ela está localizada aí, ó, junto com o speaker aqui. Então você tem um speaker para as ligações que tem áudio estéreo saindo por aqui e inclusive saindo aqui pela parte de baixo também. A parte de baixo continua com a entrada Lightning, tá? A gente ainda tem entrada. E aqui também então sai áudio junto com a câmera de f1.9 de 12 megapixels. Todas as câmeras tiveram um aumento aí de ganho de luminosidade por conta do Photonic Engine junto com o Deep Fusion da Apple que já trabalhava. Então essa câmera frontal tem abertura de f1.9, era 2.2, a abertura é maior, tem mais luz e agora o Photonic Engine ajuda você a ter até 2 vezes mais luminosidade nessa câmera frontal. E além de tudo, a câmera frontal tem autofoco, coisa que nunca houve antes em nenhum outro smartphone da Apple. Samsung já tem há vários anos. A Apple nunca tinha trazido uma câmera com autofoco na frontal, o que é muito válido para quem vai se gravar, tá? E quer, por exemplo, apresentar produtos gravando só com o smartphone, se olhando na tela quando você aproxima um produto, como eu vou fazer com a caixinha aqui, ó. Você tem foco, diferente de antes que o foco era fixo.
As câmeras traseiras, pessoal, a gente tem a câmera de zoom telefoto que é de f2.8, certo? Equivalência de 77mm. A câmera principal, que é uma câmera principal de f1.78, o sensor ficou 65% maior. E você tem uma câmera ainda ultra grande angular de 13mm. Fazendo o resumão, a gente tem a ultra grande angular de 13mm f2.2, vai pegar bastante coisa, inclusive tem a função macro para fazer fotos muito de perto. Tem a câmera principal, que era de 26mm, agora é de 24mm, pega mais ângulo e fica dentro do padrão de fotografia, f1.78. Tem uma câmera agora de 2x de zoom, na realidade não é uma câmera, é um crop do sensor principal que agora é de 48 megapixels. Esse sensor f1.78, que está 65% maior, tem a capacidade de fazer fotos no modo quad pixel, juntando 4 pixels para entregar maior luminosidade. Você vai continuar com uma foto de 12, mas o sensor é de 48 e você pode fazer em 48 caso você queira utilizar o modo Apple Pro RAW. E você pode fazer fotos em 2x de zoom, que é digital, mas com qualidade ótica, porque você vai cropar no centro do sensor. Então, uma câmera de equivalência de 13mm, ultra wide f2.2, uma câmera principal 24mm f1.78, uma câmera de 2x, que não é ótico, mas com qualidade ótica, de equivalência de 48mm, permanecendo com a mesma abertura f1.78, porque é a mesma abertura da câmera principal, e uma câmera de zoom 3x, aquela câmera para fazer retrato, certo? f2.8 com equivalência de 77mm. É isso que você tem nas câmeras dos novos iPhones. Então, o iPhone novo, 13 Pro e 13 Pro Max, tem uma câmera de 48 megapixels e você tem a segunda geração do estabilizador de sensor da Apple nesses caras aqui. Mais um pouquinho então, pessoal, de iPhone 14 Pro, o modelo roxo profundo, que é o modelo roxinho, a cor nova. Essa é a traseira do dispositivo. Ele continua aqui com o Ceramic Shield aqui de proteção na tela. Olha o Dynamic Island ficando maior aqui, ó. Você viu? Agora a gente tem aqui um Always On Display, digamos assim, que é a tela sempre ativada, mostrando notificações. Eu configurei aqui, ó, com o dia da semana, o tempo, a temperatura máxima, o alarme, né, se tivesse alarme aqui, mas você pode colocar uma foto caso você queira. Tá vendo que o Dynamic Island se ajustou aqui, tá? Então essa é uma diferença dessa tela. Vou fazer o desbloqueio aqui, ó. Desbloqueei, continua sendo uma tela OLED, display ProMotion de 120 Hz, agora de 10 a 120. Então a atualização é dinâmica, de acordo com o que você estiver fazendo aqui na tela, ele pode ter uma taxa de atualização mais lenta, economizando bateria, ou uma taxa mais rápida para priorizar a fluidez da navegação, de 10 a 120 Hz. O nome da tela continua aquele que vocês já conhecem, né, pessoal? É o Super Retina XDR Display da Apple, de 6.1 polegadas no modelo Pro e 6.7 polegadas no modelo Pro Max. Tá vendo? Ó, começou a aparecer umas listinhas aqui, ó, quando ele reduz a taxa de atualização. Essa tela tem 460 ppi de densidade, 2556 por 1179 pixels nessa tela aqui de 6.1 polegadas. Além de tudo isso, é uma tela que ficou mais brilhante. O pico de brilho aqui, típico, é de 1000 nits, é muito. Mas quando você estiver vendo aqui algum conteúdo em HDR, ela pode chegar a 1600 nits. E se você estiver fazendo uso outdoor com o sol incidindo sobre essa tela, ela pode chegar a 2000 nits, que é 2 vezes mais brilho do que a geração anterior dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. Então uma tela muito mais brilhante, com a tecnologia agora LTPO, que é de 10 a 120 Hz, com a mesma qualidade de cor, True Tone, tem tudo nessa tela e ela é muito mais visível agora quando você estiver precisando de mais luz realmente, ou para editar conteúdo em HDR na tela do seu smartphone. Em termos de especificações, pessoal, vocês estão vendo a bordinha fina aqui, ó. Esse é o modelo 6.1 polegadas, as bordas continuam praticamente idênticas, né? Mas esse modelo aqui, pessoal, pesa 206 gramas. O modelo Pro Max pesa 240 gramas. É relativamente mais pesado, lembrando que a construção continua em aço inoxidável de qualidade cirúrgica, enquanto os modelos não Pro são construídos de alumínio. Esses Pro são mais pesados do que os modelos não Pro. Na parte interna a gente continua com um chip super poderoso, o mais poderoso do mercado, o A16 Bionic. Lembrando que na linha não Pro, o 14 e o 14 Plus, a gente tem dois modelos agora, um de 6.1 e um de 6.7, assim como os Pro, tamanho iguais, os não Pro e os Pro, só que os modelos não Pro têm um chip A15 Bionic, que é o mesmo chip que equipava a linha Pro do ano passado, certo? A linha Pro tinha um chip
A15 nos 13 e nos 13 Pro, só que os chips dos 13 Pro eram melhores do que os chips dos 13 normais. Então esse chip veio para a linha 14 normal e a linha Pro 14 tem um chip A16 Bionic. Todos eles têm 6 GB de RAM, não existe mais diferença. Então os modelos de 2022, 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, todos têm 6 GB de RAM. Não existe nenhum modelo de 4 como a gente tinha no ano passado e ano anterior, tá? Os modelos não Pro tinham 4 GB de RAM e os modelos Pro tinham 6. Aqui é A16 Bionic, o 14 e 14 Plus é A15 Bionic de versão Pro. Não se preocupe com a qualidade, não precisa nem chorar. É estupenda a performance, que já era muito bom no 13 Pro Max e no 13 Pro. Então os dois agora têm 6 GB de RAM. O que é muito bom, se equiparou. E voltando para a tela aqui, pessoal, uma das estrelas desse lançamento aqui, que a galera gostou bastante, é o Dynamic Island. Confesso que para mim, famoso nem fede nem cheira, mas enfim, tem uma interação, né? Ele vai ter interação quando você aumenta o volume, eu vou aumentar o volume, ó, olha o tamanho que ele ficou. Ele interagiu, mostrando que você tem opções de toque aqui, aumentar o volume do toque ou não. Se você colocar alguma coisa para eu tocar, vou colocar o YouTube Music aqui, ó, vou dar um play e vou sair. Deixa eu baixar o volume aqui para não pegar direito autoral. Baixei o volume, olha só, ele está demonstrando aqui, ó, o álbum, está demonstrando aqui que está tocando algo. Se eu por acaso segurar aqui, ó, ele expandiu a área, tá? E se eu tocar de novo, ele vem aqui para o álbum que está tocando, no caso aqui, Jorge Benjor. O Dynamic Island, pessoal, também vai ter interação com mapas, várias coisas vão ter interação aqui por cima, nesse note necessário para os iPhones, para não sumir com as coisas que ele tinha aqui, que são necessárias para o reconhecimento da sua face. Então, caso você diminua no mapas, ó, vou diminuir aqui, ó, vamos zerar aqui, ó. Você viu que ele ficou com as direções aqui em cima, ó. Se a gente tocar e segurar, ele expande, ó, começa em Rua Carlos Gomes, que é a rua aqui onde eu moro. Você tocar mais uma vez, ele volta para o mapas. Então, esses aqui são exemplos das pequenas coisas que você pode fazer com o Dynamic Island, que vai diferenciar os iPhones 14 normais dos iPhones 14 Pro neste ano. Então, quem vê você com essa ilhazinha aqui, né, esse recortezinho aqui, que pode ser interagindo, ó, inclusive ficou marcado aqui, ó, ele continua mostrando as direções aqui do mapas, vai saber que você tem um Pro, por exemplo. E pessoal, uma das novidades aqui é a tela sempre ativa, né, que é o famoso Always On Display. Vamos aqui em configurações, vou descer aqui até em tela e brilho, e aqui, ó, você tem marcado aqui embaixo, ó, você vai ver aqui, ó, tela sempre ativa. Com tela sempre ativa, quando você bloquear a tela do seu smartphone, você pode definir, você pode colocar aqui inclusive fotos, ó. Eu bloqueei, no meu caso está o tempo, ó. Isso aqui vai ficar sempre na tela. Sempre vai gastar de 10 a 14% de bateria a mais, de acordo com o que eu já vi, mas você tem todas as informações que você quiser aqui, ó. No meu caso, está marcando aqui o dia da semana, o dia, né? Segunda-feira, 26, Pindorama, a hora, a possibilidade de tempestade, temperatura atual, máxima, mínima, se eu tivesse algum alarme, e posso configurar do jeito que eu quiser aqui, tá? Se por acaso você tiver em outro, vamos desbloquear aqui, se você tiver em qualquer outra aplicação, por exemplo, eu estava no Mapas aqui, né? Se a gente tiver no Mapas e por acaso eu desligar a tela, ele continua com o Always On Display em alguns casos aqui, ó. Desliguei, está vendo? Ele continua exibindo para onde você tem que virar, mesmo com a tela bloqueada. Então o Always On Display diminui muito o brilho e você pode ter aí todas as... Deixa eu desbloquear com o Face ID, que é muito rápido, cara. Você pode ter as suas coisas na tela ainda. Mais uma vez eu vou tirar aqui, tá? Vou desligar e aqui, ó, a tela vai ficar sempre acesa dessa maneira. Se eu quiser, eu posso desativar para ela ficar preta e não ficar mostrando e economizar de 10 a 14% de bateria, de acordo com o que eu li por aí. Vou testar para ver como é que vai estar isso. Então teve algumas novidades aqui no iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, que são de software nas câmeras. Ó, vou entrar aqui, pessoal, nas configurações, ó, vamos em ajustes, vou rolar aqui até a seção de câmera. E aqui a gente tem as configurações da câmera para você, gravando em 4K, dá para fazer tudo isso aqui. Mas vou acessar o app de câmera aqui, ó, e aqui a gente tem algumas novidades, tá? Aqui no modo vídeo, principalmente em vídeo, tem uma opção nova aqui, ó. Primeiro a gente tem aqui o 4K, tá vendo aqui? 4K 30. Se eu clicar aqui eu posso ir para 60 e posso gravar em 4K 24, nenhuma novidade aqui. Agora esse sinalzinho aqui, ó, é o modo de ação. Ó, modo de ação. Neste modo aqui você vai poder gravar vídeos em 2.8K, em 24, em 30 e em 60.
Para que é esse modo aí, Rodrigo? Esse modo é para você gravar quando você está num carro gravando alguma coisa na estrada, o carro está tremendo, você está gravando alguém em um carro e essa outra pessoa está numa bike, alguma cena de movimento, você está correndo junto com outra pessoa e está gravando, correndo gravando suas crianças, você está correndo com o smartphone na mão gravando o seu dogzinho. Ele tem agora essa super estabilização, dá uma cropada nos sensores. Ele não faz só no sensor ultra wide, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. A gente está aqui no sensor ultra wide, eu posso colocar no sensor principal, continua ativado. Eu posso colocar no sensor 2x, que não é um sensor, é a principal com crop, e eu posso colocar aqui no 3x de zoom e ele continua em todos os modos em 2.8K, 60, 24 ou 30. Eu recomendo cenas de ação você deixar 2.8, 60. Com bastante luz. Se tiver pouca luz, aí você reduz para o tanto que você quiser. A quantidade de quadros por segundo vai influenciar bastante, principalmente com esse modo aqui, você vai querer 60 frames quase que sempre. Outra coisa que foi adicionada é no modo cinema, a gente só tinha a possibilidade de gravar em Full HD. Agora a gente tem o 4K, ó, tá vendo? 4K 30 ou 24, o que era crucial para você gravar tanto na frontal quanto na traseira. Este modo você pode gravar na frontal, agora a gente está na frontal, tá vendo? Ó, modo cinema, que é um vídeo em desfoque, tá vendo que está meio desfocado lá em cima? Em 4K 24 ou 4K 30. E a gente pode decidir aqui a abertura, como sempre pôde, tá vendo? Abertura, eu gosto de deixar sempre aqui em F4, às vezes até F4.5, F5.6, fica legal. Vou deixar em F4, você pode deixar tanto na frontal quanto na traseira. Antigamente, até nos iPhones 13 e 13 Pro, você poderia gravar isso aqui somente em Full HD. É um adianto. Muitos vídeos meus aqui do canal eu levo uma câmera profissional para fazer a introdução porque eu gosto do modo de desfoque. Vou testar esse modo de desfoque agora em 4K. Não utilizava antes porque era só Full HD. Lembrando que a Apple é a primeira a trazer isso aqui e também a primeira a trazer o modo de ação em 2.8K, porque a gente só tinha Full HD e Full HD 30 em todos os outros smartphones. Agora é 2.8K e até 60. E o modo de desfoque a gente só tinha Full HD em todos os smartphones, inclusive a Apple do ano passado. Agora a gente tem 4K com desfoque na frontal e na traseira. Eu vou tentar utilizar porque eu curto e talvez não precise mais levar uma outra câmera quando eu vou fazer a introdução de outros vídeos por aí. Ainda em câmera a gente tem o que eu acabei de falar para vocês agora no começo do vídeo, a câmera nova de 48 megapixels, podendo fazer uma câmera extra aí, que é um zoom de 2x com qualidade ótica, mas não é ótica. E ainda, você tendo a possibilidade de fazer fotos em 48 megapixels no Apple Pro RAW. Então você não tinha câmera de 48 antes, agora você tem, caso queira captar muito detalhe ou fazer uma foto para editar depois ou fazer um crop significativo nessa foto, você tem a possibilidade porque a gente tem uma câmera nova aqui na parte traseira. Fora essas coisas, a gente teve a implementação de detecção de acidente, como tem nos Apple Watches, a detecção de acidente de automóvel nesse cara aqui. Se você sofrer um acidente, você vai ser sua família vai ser informada, seus contatos de emergência vão ser informados e ele vai chamar o serviço 190 ou o serviço do Corpo de Bombeiros automaticamente para você quando você sofreu um acidente. Tem a comunicação aí por satélite, no Brasil não está funcionando, aliás só nos Estados Unidos e em Canadá, que em áreas que você não tem sinal de internet ou de 3G, 4G, 5G, você vai poder captar um sinal de satélite, tipo acompanhar o satélite para mandar um pedido de socorro. Então isso a gente não tinha antes. Em termos de bateria, permanece praticamente idêntica, lembrando que a gente tem um A16 Bionic e pode ser que a gente tenha uma melhora de bateria. Lembrando também que os iPhones 13 Pro do ano passado tinham uma bateria ligeiramente maior do que os iPhones 13, que tem o mesmo tamanho de tela. Então a gente espera aqui uma bateria um pouquinho ainda melhor do que os iPhones 13 Pro já tinham. E se você quiser a melhor bateria, obviamente, o 14 Pro Max e o 14 Plus promete ter a melhor bateria deste ano. Lembrando que o 14 Plus é igual ao 14 e não vai ter um A16 Bionic e nem vai ter essas câmeras aqui que eu falei para vocês. A principal câmera, aliás, de 48 megapixels, nem a câmera com autofoco grande angular, ultra grande angular. Uma coisinha que a galera quase não falou por aí, que pela primeira vez em muitos anos também a gente teve uma atualização do Bluetooth aqui. A Apple está utilizando agora a Bluetooth 5.3, que é muito mais eficiente, tanto na transmissão quanto na economia de energia. A Apple sempre utilizou em todos esses anos Bluetooth 5.0, não evoluiu para o 5.1, 5.2, agora pulou direto para o 5.3 e tem também Wi-Fi 6E. Óbvio que além de NFC, pagamento por aproximação,
tudo isso. Esse aparelho aqui, pessoal, eu tô trazendo antes para vocês aqui. Esse aparelho deve chegar provavelmente em final de outubro ou comecinho de novembro aqui no Brasil, oficialmente pela Apple. O modelo Pro já tem o preço no site da Apple, o mais barato, 9,5 de 128, que é este modelo aqui, tá? Eu paguei caro agora, mas é importado, precisava trazer vídeo para vocês aqui no canal. Lembrando que vai ter link na descrição para esses produtos quando eles forem lançados no Brasil. Se você estiver vendo esse vídeo para frente aí de setembro, entra na descrição, a gente tem um canal de ofertas. Entra aí que você vai comprar este cara no melhor preço. Muito melhor do que eu paguei e bem melhor também do que a Apple anunciou por 9,5. As lojas não devem vender neste preço, sempre vende mais barato que isso. Mas o preço de entrada dele no momento é 9,5 no parcelado. Lembrando que o iPhone 14 o não Pro é 7,5 o modelo de entrada, certo? 7,5, R$2.000 de diferença do modelo 14 para o 14 Pro. Isso que a gente tem ainda um 14 Pro Max, que é maior ainda. Esses modelos aqui americanos não tem gavetinha para você colocar SIM card da operadora. Então o meu já está ativo aqui, eu já ativei, mas eu tive que fazer uma ativação de eSIM. Você vai lá na sua operadora, pede para ativar e aí eles ativam para você sem colocar nenhum cartãozinho aqui dentro. Dá para fazer a mudança de um iPhone para outro iPhone sem levar numa operadora, desde que você já esteja no iOS 16. Depois que você colocou aqui, vai mudar para um outro iPhone com eSIM, caso tenha eSIM. Eu acho que o eSIM começou na Apple no iPhone 11, se eu não me engano. Se tiver no iOS 16, você pode transferir seu número de um para outro sem necessidade de ir até uma operadora, tá? Os modelos brasileiros devem vir com gavetinha para SIM físico. Os modelos americanos não tem. Eu não sei como que funciona o europeu, mas eu acho que também vai ter gavetinha. Os únicos que não terão serão os modelos norte-americanos, sem gavetinha para colocar chip de operadora. E o mais importante, neste momento você tem que se inscrever no canal, porque depois desse vídeo vem o nosso teste de câmera desses caras aqui. E eu sei que você vai querer ver este cara contra um Galaxy S22 Ultra, contra o iPhone 13 Pro do ano passado. Então a gente vai fazer o primeiro vídeo, o teste de câmera dele, mostrando todos os modos. Se inscreva e marque o sininho, ative as notificações para poder ser notificado quando esse vídeo começar. Ou entra no nosso canal de ofertas aí também, porque além das ofertas a gente posta quando tem vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um novo iPhone Pro da Apple. Vamos ver como é que esse cara se sai no uso e se ele vai se sair melhor, muito melhor do que o iPhone 13 Pro do ano passado e melhor do que o Android mais caro atualmente ou mais novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.